Noticiário Tortuga vem conhecer a Agropecuária Três Barras de Santa Rita do Pardo, no Bolsão do Mato Grosso do Sul. Teremos 3 episódios gravados aqui. Hoje, o nosso tema é a história da família Micheloni na pecuária. Você já vê as imagens aéreas da Agropecuária Três Barras, que fica no município de Santa Rita do Pardo, a região do Bolsão do Mato Grosso do Sul. Uma fazenda que é um modelo, um exemplo de sucesso de parceiros da DSM Firmenich. Nós temos 3 programas para contar sobre a história da fazenda, sobre o trabalho, o sistema produtivo e também o trabalho com genética, que é disponibilizado no leilão anual da Agropecuária Três Barras. E eu já estou com o José Francisco Micheloni Júnior e também o José Paulo Micheloni. É a 3ª geração cuidando aqui de ser produtor rural, de produzir alimentos, de produzir genética e de trabalhar em prol do agro do Brasil. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga. Obrigado, Márcia. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje na fazenda. Prazer é nosso e obrigada pelo convite de vir aqui conhecer vocês. Bem-vindo também. Obrigado, Márcia, ao Noticiário Tortuga. Estamos aqui para trocar experiências, né? Tá certo, então vamos começar falando da história da família e da fazenda aqui na região, né? Como começou mesmo? O que você lembra de seu avô e seu pai contarem e executarem? Exato, Márcia. É uma história aqui, né, que se inicia no ano de 73, né, aqui no município de Santa Rita do Pardo, onde o meu avô, né, nesse ano, ele comprou essa fazenda, né, e desde então o objetivo sempre foi produzir, né, na época com pecuária, né, na época, na verdade, foi uma época de abrir a fazenda, né, com todos os desafios que existiam na época, vamos falar assim, um mundo completamente diferente do que a gente tem hoje, né? A gente pensar mais de 50 anos atrás, muito desafio, né? Os desafios de hoje são diferentes, né? Estamos num mundo completamente diferente. Então essa fazenda podemos dizer, foi aberta nessa época, né? E desde então o nosso objetivo foi produzir com eficiência, né? Enfrentando e usando as ferramentas que nós tínhamos, né? A genética, né? Ela entrou nessa fazenda com o meu pai, mais especificamente, né? Meu avô, infelizmente, faleceu muito cedo, né? E meu pai e meus tios começaram a tocar essa fazenda, né? Foi o meu pai e os irmãos, né? Que tiveram esse desafio de continuar aqui com a fazenda. A genética entrou desde os anos 90, né? Já com a inseminação artificial, que foi introduzida aqui. E já se utilizava, na verdade, um rebanho anterior, né? À fazenda, que o meu avô, junto com seus irmãos, também tinham uma fazenda no Paraná, né? E parte das matrizes migraram aqui para Três Barras, né? Já eram matrizes interessantes para a época, né? E foi se utilizando touros melhoradores desde então, né? Até que se introduziu a utilização de animais de genética SAPE, né? Que hoje é o nosso foco de produção aqui na Três Barras, né? Então, nós somos membros da Deltagen desde o ano de 2013, se não estou enganado, né, Zé Paulo? Sim. E desde então esse processo se acelerou, né? Hoje a fazenda conta com um plantel muito interessante, inclusive com o atual líder de sumário, né, que é o nosso touro vinhático, mas anteriormente a ele também produzimos grandes animais de destaque, né? E hoje é um rebanho que se destaca pelo seu mérito genético, pelo seu valor genético. Essa é basicamente a história, né, fazendo um gancho rápido aí, né, entre o início e o cenário de hoje e esse momento que a fazenda vive. Vamos voltar então para o cenário todo da família, né? Que você conta também das suas lembranças, de ver seu pai trabalhando e de ver tudo isso sendo formado. Márcia, eu lembro assim de muita... Quando a gente era criança, né, que a gente sempre, por opção, né, nunca foi imposto a gente vir para cá. As férias sempre a gente passou aqui, né, tanto férias de julho como as férias aí de dezembro. E era muito prazeroso vir para cá, na verdade era uma aventura, né?
porque como a maioria das regiões aí que de exploração pecuária, o asfalto, assim, de certa forma é meio recente, né? Então, o carro ficava atolado, lama, chuva, cobra, bicho, história de onça, isso aí é o que fez parte da nossa infância. E aí isso vai até gerando o gosto, né, por a gente estar aqui hoje, né? Eu acabei optando por fazer a faculdade de engenharia agronômica, lá em Piracicaba, na Exalc, e o meu irmão acabou migrando para essa área também, mas isso é devido às lembranças da nossa infância, que foram muito prazerosas aqui na Três Barras, na fazenda que a gente tinha no Paraná, né? Como faz essa virada de chave de uma paixão pelo mundo rural virar realmente um negócio, vocês serem empresários, né, do setor do agro e fazer com que essa paixão seja um trabalho produtivo? Você continua tendo o prazer de estar ali, mas responde, né? Viabilizando economicamente até o negócio. Márcia, eu acho que são coisas que acontecem na vida, a gente não controla, né? Muita coisa, os caminhos que a vida nos leva, né? Mas tem que destacar o papel do meu pai e da minha mãe, né? Ele sempre deixou a gente muito à vontade, né? E a gente foi desenvolvendo esse gosto pela área rural, pela produção, pelo gado, né? E então foi algo que aconteceu de forma natural, não foi nenhuma imposição, né? Hoje eu trabalho aqui na fazenda já faz 14 anos que eu estou aqui, né? Me formei, depois eu trabalhei em outras empresas e vim para cá. O meu irmão, desde que se formou, trabalha aqui, um pouco antes. Mas eu acho que é algo que aconteceu de forma natural, né? E meu pai teve um papel muito importante, por ele estar envolvido aqui na fazenda, ele sempre foi passando aos poucos algumas coisas para a gente, os ensinamentos, como é que é o dia a dia. Não é fácil ser produtor rural, né? Todos que estão nos ouvindo aí, nos vendo, sabem disso. Tem seus desafios, mas assim, é um trabalho prazeroso, é um trabalho que dá gosto de ver quando a gente tem um reconhecimento, né? Seja na genética, seja um reconhecimento mesmo financeiro, quando alcança um bom índice, uma boa performance, seja de um animal ou de um confinamento de um ano ou de uma lavoura. Então é sempre prazeroso estar numa fazenda também e trabalhando, e ainda mais com a família, né? Muito bem. A gente estava fazendo conta, antes de começar a entrevista, né? De quantas famílias também estão com a família de vocês, né? O que isso representa para vocês em termos de serem geradores de emprego? É uma responsabilidade, né? E de certa forma é um orgulho, né? Você conseguir proporcionar, vamos falar assim, uma qualidade de vida para todos os nossos colaboradores e para a gente também que está envolvido aqui em todo o processo. E é o que a gente busca, né? A gente busca, lógico, visando a atividade tem que ser lucrativa, né? Mas tem que ter também aí o bem-estar de todos que estão envolvidos aí no processo, né? Júnior falou muito sobre a influência e o que seu pai passou, né? A gente está vendo aí ao longo da entrevista imagens, né, do Kiko, né? Exato. E ele fez, né, de alguma forma natural a sucessão. Com quantos netos o Kiko já está? Ah, tem pouco ainda, viu? Eu queria, se dependesse de mim, eu queria mais. Tem 4 por enquanto. 4 netos. E Exato. o que vocês estão passando para eles também? Porque sucessão é uma coisa importante, né? É a garantia desse negócio, é a garantia da atividade, é a garantia da matéria-prima, do produto na mesa, do nosso alimento. Márcia, eu acho que o que a gente vai passar é seguir essa mesma linha do meu pai, com os mesmos erros e acertos, né? A gente não vai... Eu, pelo menos, né, pessoalmente, o meu irmão depois pode falar, eu não vou impor nada, né? Lógico que a gente vai mostrar o bom caminho, sempre, né? Agora, definir uma profissão ou definir uma área de atuação, de interesse, eu acho muito difícil. Cada pessoa nasce com um perfil, né, com uma luz, assim, diferente. Então, assim, eu acho que... Eu tenho 2 filhas, no caso, né? Eu acho que elas que vão guiar o caminho delas e eu vou estar ali para apoiar quando for necessário. Mas não penso em impor nada. Eu gosto eu gosto que elas venham para a fazenda, né? Eu trago elas para cá sempre que é possível, elas gostam, né? Então, o máximo que eu posso fazer é isso, mostrar o nosso trabalho, eu acho que é isso, né? Muito bem, as meninas Michelone, Exato. Futuro. E da sua parte? Então, eu tenho o menino, né? O João Paulo e a Maria Tereza, né? E a gente tenta, a ideia seria seguir a mesma conduta do meu pai, né? Não impor nada, e é uma coisa natural. Se eles sentirem que é um negócio que eles se envolvam e que dê prazer também, naturalmente isso eu acho que acredito que vai acontecer.
E aí vão fazer uma faculdade, um curso que seja relacionado à nossa atividade aqui, né? Vamos voltar um pouco na parte de empresa, né? Vocês falaram que era um desafio lá atrás, outros desafios, né? Qual a diferença em termos de tecnificação, em termos de informatização, de processos, de gerenciamento e gestão do negócio hoje para ele funcionar? Eu acho que hoje existem muitas tecnologias, né? Muitos softwares, muitas ferramentas que você pode fazer uma gestão, você pode estar em cima, mas nada tira o peso que tem você estar envolvido no operacional, né? Como dizem aquela antiga frase, né? O olho do dono que engorda o boi. Se fosse trazer a valor presente essa frase, seria assim: a pessoa tem que estar envolvida, né? Eu acho que lógico que tem um equilíbrio, né? Você não pode ultrapassar os limites e também respeitar os cargos que tem na fazenda, mas a gente gosta, o nosso estilo de gestão é estar integrado. Eu acho que tem que encontrar esse equilíbrio, né? É lógico que o mundo mudou muito, né? Hoje existem ferramentas de gestão, existem softwares, a tecnologia está aí em todos os campos, né? A tecnologia hoje é algo inevitável para se usar numa fazenda, né? Você não consegue fugir, tanto na parte de lavoura e na pecuária, apesar de ser um progresso mais lento, né? Essas inovações elas estão acontecendo, então é algo, eu não diria nem inevitável, algo impossível de você não utilizar hoje, né? Quem não utiliza a tecnologia hoje na fazenda, infelizmente, ele vai ficar para trás. Muito bem. Queria que você destacasse também a importância de ter bons parceiros que vêm e ajudam vocês nessa tecnologia. Isso é fundamental, né? Nós estamos, né, cercados aí de bons consultores, né? Tanto na área de agricultura, quanto na área da avicultura, da seringueira, na área da nutrição animal. Estamos cercados aí de bons parceiros, né, de boas empresas, de empresas de ponta, que a gente sempre acreditou. A Tortuga, DSM, é um exemplo disso, né? Já faz muitos anos, se eu não me engano 14 ou 15 anos, que a gente tem a parceria aí com o Jesper, que é o representante aqui da região aqui de Bataguaçu, Santa Rita, e a gente está bem satisfeito com os números que a gente tem alcançado. Exato, Márcio. Eu ia frisar essa importante parceria com o Jesper, né, que é o nosso consultor técnico e assistente aqui da região de Bataguaçu e Santa Rita do Pardo, né? 15 anos aí de parceria praticamente, né? Então, assim, um bom tempo, isso demonstra confiança que nós temos com ele, nossa confiança para com a DSM, Tortuga, utilizamos os produtos, contamos com a assessoria dele também, do Jesper, o Juan também nos auxilia. Então, assim, e a gente conhece os produtos, sabe o nível e a transparência, né, que a empresa tem e sempre teve com a gente. Então, a gente tem total confiança na hora de fazer um pedido, na hora de utilizar o produto e colher os frutos. Certo. Bom, a gente vai voltar no programa de amanhã falando também da aplicação dessas tecnologias no rebanho, né? E trazendo aí alguns números também da produtividade, da eficiência. E eles vão destacar para a gente também, junto com o Jesper, né, e a Jéssica, que é a gerente de pecuária aqui da fazenda, sobre como esse trabalho, né, traz vantagens. Então, por hoje, eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigada. Muito obrigado, Márcia. Obrigado a todos da equipe. Obrigada também, Zé Paulo. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos. E é isso, a gente fica com o primeiro programa da Agropecuária 3 Barras, contando da história aí, do conceito de trabalho deles, e a gente volta amanhã, falando do sistema produtivo da fazenda e contando mais sobre os índices do rebanho e as tecnologias da DSM Feminist que são oferecidas aos animais através dos produtos da marca Tortuga. E se você quiser saber mais sobre os produtos da marca Tortuga, entre no site que aparece aqui na tela. Lá você consulta todas as linhas, todas as moléculas e como eles agem no rebanho. O Noticiário Tortuga vai ao ar de segunda a sexta-feira, 4 horas da tarde. Muito obrigada por nos seguir. Até o próximo programa.